Olha para mim, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada para você que está estudando aí do outro lado da telinha. Hoje nós falaremos nesta videoaula sobre o quadradinho, ou seja, a gente vai ver as principais propriedades desse nosso último quadrilátero notável. Então nós demos uma passada pelo trapézio, classificamos as suas características. Pelo paralelogramo, também vimos as suas características. Eu espero que estejam todas bem anotadinhas, viu? Elas são importantes na hora de resolver os seus exercícios. Também comentamos sobre o retângulo, sobre o losango e agora o nosso último camarada, o quadrado. Então veja que o quadrado ele não é só o camarada que tem todos os quatro lados iguais. Além de ter lados, ele também vai ter o quê? Ângulos iguais, ou seja, ele é o quadrilátero com lados e ângulos congruentes. Tudo igual nesse camarada. Então a gente vai ter o seguinte: teremos então esses quatro lados com a mesma medida. E além disso, teremos todos esses quatro ângulos com a mesma medida. E por sinal, com uma medida de 90 graus. Mas espera aí, a gente já viu esse tipo de coisa nas nossas duas últimas videoaulas. E aqui te pergunto, fala para mim qual quadrilátero possui todos os quatro ângulos iguais. Acertou você que falou retângulo. Então veja que todo quadrado é um retângulo, só que é um retângulo especial por possuir todos os quatro lados com a mesma medida. Então se numa questão de prova ele fala para você que esta figura aqui, mesmo possuindo os quatro lados iguais, é um retângulo, perfeito, show de bola, tá correto isso daqui. Então a gente pode ter um quadrado sendo um retângulo com todos os lados iguais, só que ele vai ser um retângulo especial. Agora, o que nós aprendemos em relação ao retângulo? Nós aprendemos que os lados opostos, além de ser com a mesma medida, eles também terão o quê? Eles também serão paralelos. Então, olha a característica que temos aqui do quadrado. Os lados opostos são paralelos. Então, veja que ele rouba as propriedades do retângulo que o retângulo roubou do paralelogramo. Logo, todo quadrado é um paralelogramo. Então, lados opostos são paralelos. Olha que beleza, ó. Pronto. Agora, além disso daqui, a gente também fez alguma propriedade em relação à diagonal desse camarada. Vamos desenhar aqui as diagonais dele, ó. Vou desenhar as diagonais de azul. Vamos lá, vai ficar aqui, ó, top do balado, ó. Olha o tanto vai ficar bom isso aqui. Vixe Maria, deu uma roubadinha ali no final, ó. Então aqui, ó, finge que aqui foi certinho, viu? Pronto, agora deu certo. Agora a gente vai desenhar esta outra diagonal. Então tá aqui, ó. Essa régua é torta e eu tô torto. Pronto, fechou. Desenhamos aqui então as diagonais desse camaradinha. Então o que a gente aprendeu em relação às diagonais no caso do retângulo? Nós aprendemos que as suas diagonais elas têm a mesma medida e além disso elas se repartem nos seus respectivos pontos médios. Por causa disso, quando desenhamos aqui as diagonais do quadrado, elas vão estar se dividindo aqui em quatro pedaços iguais. E perceba que essa diagonal aqui, cada uma delas, acaba formando triângulos retângulos aqui. Então, pelas propriedades que temos do retângulo, que puxamos para o nosso quadrado, é que o quê? Que as diagonais são congruentes e se cortam ao meio. Ou seja, nos seus respectivos pontos médios. Então, se tivermos aqui um ponto M, que é este ponto de cruzamento dessas diagonais, ele vai estar repartindo aqui em quatro pedaços iguais. Então veja que a gente acaba até revisando as propriedades que a gente viu lá no caso do retângulo. E perceba que da mesma forma nós formaremos aqui, que nem lá no nosso retângulo, quatro triângulos que a gente chama de isósceles. Porque todos esses triângulos possuem dois lados iguais. Então formamos aqui sim quatro triângulos isósceles. Agora, além dessas propriedades aqui, quais propriedades a mais também teremos? As do losango. Afinal, esse camarada não possui quatro lados iguais?
Se ele tem 4 lados iguais, ele já vai ser um losango. Então ele pega emprestado todas as propriedades do losango. E quais são elas? 4 lados iguais, o que nos remete que os lados opostos são iguais. Então os lados opostos são paralelos. Já escrevemos isso em relação ao losango. Outra coisa que teremos, ângulos opostos iguais. Não tem necessidade, afinal já temos todos os ângulos de 90 graus, ângulos congruentes. Além disso daqui, o que a gente falou? Sobre as diagonais. A gente falou que as diagonais, elas se cortam ao meio. Só que por também ser um retângulo, elas também serão o quê? Congruentes. Agora, o que mais nós falamos das diagonais? Nós falamos no caso lá do nosso losango, que as diagonais elas são perpendiculares e bissetrizes dos ângulos internos. Ou seja, as diagonais são perpendiculares entre si. E além disso, as diagonais são bissetrizes, ou seja, elas dividem ao meio os ângulos internos. São bissetrizes dos ângulos internos. Olha que beleza, hein? Pronto. E veja que todas essas características que eu coloquei aqui para vocês, elas são recíprocas. Agora, óbvio, no caso do quadrado, a gente vai precisar de algo a mais. Ou seja, se a gente tiver diagonais que são perpendiculares e tem a mesma medida, necessariamente é um quadrado. Se a gente tem diagonais que são perpendiculares, que são bissetrizes dos ângulos internos e tem a mesma medida, a gente também vai ter que isso daqui é um quadrado. Ou seja, ela precisa sempre de uma propriedade do retângulo e uma propriedade do losango que sejam misturadas, que sejam conjugadas. Aí a gente vai ter a formação desse quadrado que aparece pra gente. Então, representando aqui na nossa figura, olha aqui, ó, diagonais perpendiculares, então elas formam esse ângulo de 90 graus. E além disso, elas são bissetrizes dos ângulos internos. Mas como esses ângulos são de 90 graus, ao dividir esse ângulo ao meio, nós teremos o quê? 45 graus para cada parte. 45 graus, 45 graus. Isso para todos os ângulos, ó. 45, 45. Agora aqui, ó. 45, 45. Finalmente, 45, 45. Tudo bem? E essa propriedade, ela vem exatamente de quem? Do nosso losango. Agora, última propriedade que está faltando para a gente. Se a gente tiver aqui um quadrado de lado L, eu te pergunto, como faríamos para calcular a área desse quadrado? Como ele é um retângulo, a área do retângulo é calculada como? Base vezes altura sobre 2. Mas como esse quadrado tem lado L, então a área desse camarada vai ser o quê? Base L vezes altura L. E L vezes L equivale ao quê? A L ao quadrado. Por causa disso, a área do nosso quadrado, ela vai ser dada por L ao quadrado. Olha que beleza! Então temos aqui o nosso cálculo de área do nosso quadradinho. Pronto. Fechou. Então temos aqui nosso cálculo de área do nosso quadrado. Agora vamos dar um plus aqui nos nossos conhecimentos. Provavelmente vocês nunca tenham visto essa relação, mas ela vai ser válida para a gente. Vamos dizer o seguinte. Ensina uma questão no exercício, ele fornece para você a diagonal deste quadrado. Ou seja, a medida dessa diagonal aqui, ó. Aí ele fala que essa diagonal mede Dzinho. Beleza? Então Dzinho é o tamanho da diagonal. Aí eu te pergunto, como é que a gente faria então para calcular a área deste quadrado em função dessa diagonal D? Ué, por ele ser um losango, a gente pode calcular utilizando a fórmula do losango. Como é que é a fórmula do losango? Produto das diagonais dividido por 2. Então teremos D dessa diagonal vezes D dessa diagonal, que é D ao quadrado. E no final, divide por 2. Então uma outra fórmula para cálculo da área do nosso quadrado é fazer o quê? D ao quadrado sobre 2. Pronto.
E essa daqui é uma outra formuletinha para o cálculo da área do quadrado. Isso aqui mesmo é só para dar uma reforçada nessa ideia de que todo quadrado é um losango, ou seja, valem as propriedades do losango aqui. Agora, quando a gente pega, consulta aqui bonitinho, não é difícil a gente enxergar isso dentro dos exercícios. Agora, o que é importante para você? Amigão, tem que estar na ponta do lápis. Você prestar atenção nessas propriedades aqui e já enxergar de cara, já ficar ligado que forma esse tipo de figura. Por exemplo, ó, um exemplo básico aqui, mais ou menos básico, isso aqui caiu uma vez no vestibular do UNB. Ele falou para você que você tem um paralelogramo, onde nesse paralelogramo, um dos ângulos mede 90 graus. Aí ele pediu para você calcular a área desse paralelogramo. Olha aqui. Se ele fala para você que você tem um paralelogramo, onde um dos ângulos é de 90 graus, mas espera aí, paralelogramo com ângulo de 90 graus só pode ser quem? O retângulo. Então você já vai saber o quê? Que essas medidas opostas aqui têm o mesmo valor. E além disso, elas são perpendiculares. Então calcular a área desse paralelogramo é o mesmo que calcular a área desse retângulo. Só que na verdade, ele queria que você trabalhasse isso para encontrar a altura deste triângulo aqui. E calcular a altura deste triângulo equivale ao quê? A base vezes a altura sobre 2. Só que o negócio é que ele não te dava essa diagonal, ele te dava essa. Vai, Pedrinho, mas se ele me dá essa diagonal ou essa, é a mesma coisa, porque as diagonais no retângulo são iguais. Perfeito. E é esse tipo de raciocínio que eu quero de vocês. É você ter a malícia de puxar essas propriedades e saber aplicar dentro dos exercícios. Como é que a gente sabe disso? Tem que resolver a questão. Beleza, amigão? Então não tem pra onde correr, tem que resolver exercício para isso daqui, ó, ficar na ponta do lápis. Beleza, amigão? Então, prazerzaço estar aqui com vocês e continue me acompanhando aí com mais videoaulas. Forte abraço, valeu!